Boladão, pesadão, pique Afeganistão, oi, boladão, pesadão, pique Afeganistão, oi, é o bonde do plantão, é o bonde do plantão. Galera, hoje, dia 16 de agosto de 2021, vamos tentar entender o que está acontecendo no Afeganistão. E galera, o Afeganistão é um dos países mais isolados do mundo. Ele fica ali no meio da Ásia Central, cercado por montanhas e desertos. É habitado por diversas etnias e que por diversas vezes lutaram umas contra as outras, mas que também se uniam para combater inimigos externos. Para a gente entender o que aconteceu no Afeganistão esse final de semana e que está acontecendo ainda, a gente precisa de voltar até 1979, com a invasão dos soviéticos ao Afeganistão. Naquele contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram, treinando e armando os afegãos. E eles contribuíram, mesmo que indiretamente, para a formação, para a criação e para o nascimento de um grupo conhecido como os Estudantes, que em Pashtun, a principal língua afegã, é conhecido como os Talibãs. Esse grupo, os Talibãs, eles vão assumir o poder no Afeganistão em 1996. Passados alguns anos, muitos conflitos dentro do próprio Afeganistão. É em 2001, mais especificamente em 11 de setembro, que vai acontecer o maior atentado terrorista em solo americano. Esses ataques foram liderados por Osama Bin Laden e pela Al-Qaeda. O Afeganistão dos Talibãs era acusado de proteger e abrigar o Osama Bin Laden e os Talibãs. É então, dentro desse contexto, que a ONU vai autorizar os Estados Unidos e a OTAN invadirem o Afeganistão para lutar contra o terrorismo. Mesmo com todo o poderio econômico e militar dos Estados Unidos e seus aliados, mesmo depois da morte do Osama Bin Laden, os americanos não conseguiam acabar com os talibãs. Eles não conseguiam dominar o país. Esse conflito ele só levava mais vidas, só levava mais tempo, gastava mais dinheiro e se tornava cada vez mais impopular. A grande verdade é que a guerra do Afeganistão parecia não ter fim. Foi então, em 2020, que o presidente Trump ele fez um acordo de paz com os talibãs. Ele simplesmente falou, vamos retirar nossas tropas, desde que elas não sejam atacadas. O presidente Trump, ele simplesmente acabou com uma máxima do governo americano, que era, nós não negociamos com terroristas. O Trump negociou. Acontece que a retirada das tropas americanas foi cada vez mais rápida, mais acelerada, principalmente no governo do Biden. Porque ele e seus generais acreditavam que os talibãs iam demorar meses para chegar em Cabul, capital do Afeganistão, que eles iam demorar meses para conquistar Cabul, essa capital. Acontece que os afegãos não levaram nem 2 dias. Como em um final de semana os talibãs conseguiram chegar até a capital, dominaram ela, o presidente afegão, vendo toda aquela situação, ele simplesmente renunciou ao cargo de presidência e fugiu. Ele sabia o que ia acontecer se os talibãs pegassem ele. Quando o presidente do Afeganistão ele foge temendo os talibãs, vendo que ele não tem nenhum apoio internacional, a população entra em desespero. Simplesmente toda a capital Cabul, lembrando que a capital Cabul é quase do mesmo tamanho que Brasília, na verdade tem uma população um pouco maior, fica completamente desesperado. Todas aquelas pessoas que em alguma medida apoiaram os americanos, apoiaram os estrangeiros, agora estavam tentando fugir. Principalmente as mulheres e as crianças. E isso nos levou às cenas que a gente viu agora, de literalmente pessoas desesperadas se agarrando nas asas de um avião para tentar fugir, para sair de perto dos talibãs. E a verdade, gente, é que a situação ela vem mudando hora a hora. A grande verdade, o que a gente sabe até esse exato momento, é que os talibãs, eles já conquistaram o Afeganistão. Eles mandam em tudo, eles conseguiram assumir o governo. Já tem secretários, ministros, já dominaram os canais de TV, já dominaram as principais rádios, já estão proibindo que mulheres saiam à rua sem a supervisão de homens mais velhos. Estão retirando imagens religiosas que não do Islã. Já estão perseguindo e matando opositores. Estão registrando todo mundo que vive no país. E a situação tende a piorar ainda muito. E os antigos aliados dos afegãos, o que fazem? Os Estados Unidos e a OTAN simplesmente, beijinhos, tchau, tchau, abandonaram a população afegã. Para vocês terem noção de como estão as coisas nesse exato momento, muitos civis tentaram chegar até o aeroporto de Cabul para fugir e eles foram recebidos a bala. Eles simplesmente
foram recebidos a tiros pelos seus antigos aliados. Enquanto os antigos aliados já chisparam, já saíram com o rabinho entre as pernas, alguns outros países já estão apoiando os talibãs. Países esses como o Paquistão e a China. A grande verdade, gente, é que o futuro do Afeganistão, principalmente para as mulheres, ele é bem sombrio. O futuro para o país é a incerteza e a guerra. O futuro para o país, em relação ao restante do mundo, é a cruel indiferença. A grande verdade é que a guerra do Afeganistão, ela já durou 20 anos. Foi gasto mais de $1 trilhão nesse conflito. E nada se conseguiu, além de mais terrorismo, mais morte, mais sofrimento. A grande verdade é que os Estados Unidos tentaram conquistar o Afeganistão agora no século XXI, não conseguiram. Os soviéticos tentaram conquistar o Afeganistão no século XX, não conseguiram. Os ingleses tentaram conquistar o Afeganistão, não conseguiram. O Império Russo tentou conquistar o Afeganistão e não conseguiu. Os persas tentaram conquistar o Afeganistão e não conseguiram. Alexandre o Grande e os demais gregos tentaram conquistar o Afeganistão e não conseguiram. A grande verdade é que o Afeganistão, ele faz valer o seu lema mais uma vez: o cemitério de império. Agora, se você gostou de ouvir esse doido falar, ficou interessado nos temas, ficou se perguntando, mas e aí, os Estados Unidos vai abandonar mesmo? E a China, por que está apoiando? E o Paquistão, o que tem a ver com isso? A ONU, será que vai fazer alguma coisa? Se você gostou desse tema, quer saber mais sobre geopolítica, sobre geografia e de mais temas sobre atualidade, não perde seu tempo e vem pro Tic Tac da Geografia.